Oi, gente! Olá! Sejam bem-vindos. Já chamar a Lu aqui, pra gente não perder nem um minutinho. Boa noite! Olá, Oi! boa noite. Tudo bem, Lu? Tá bom, Larinha? Tudo bem você? Nossa, que alegria te ter aqui! Que isso, prazer é meu, sempre. E aí, estamos aqui, acabamos de entrar na live 91. Eu queria apresentar a Lu. Ela vai se apresentar na realidade, mas a Lu sempre foi uma inspiração para mim. Eu acho que para todo mundo que a conhece, né? E estou muito feliz hoje dela ter topado o convite. E todo mundo que quiser fazer perguntas para a Lu, pode enviar que eu vou anotando tudo. E aí, só para a gente não perder, às vezes, uma resposta ou outra, e depois eu vou fazendo, tá, gente? Mas podem fazer as perguntas. E tô vendo aqui, tô dando tchau para as pessoas entrando, né? Como se elas estivessem me vendo, né? Dando Mas tchau. elas estão, né? No caso. Como se elas estivessem sabendo. Bom, Lu, me conta um pouquinho da sua história. Bom, Lara, primeiro queria te agradecer em flexibilizar o horário. Aqui em casa são 3 crianças, então depois de pôr todo mundo para dormir é que eu consigo fazer outras coisas, né? Uhum. Então, obrigado por isso. E obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Eu não sou uma pessoa muito de lives, assim, mas eu tenho visto as suas e tô achando super interessante as pautas. Então, fiquei muito feliz em estar aqui. Acho que a gente vai poder criar um diálogo muito legal, né? E fico muito honrada de ser uma inspiração para você. Eu, com certeza, me abasteço disso tudo sempre, né? Bom, mas eu sou a Luísa, sou aquarelista. E hoje minha vida basicamente é pintar e criar as minhas crianças. É o que eu faço hoje. Eu venho de uma formação na moda, você sabe. Eu me formei em moda em 2007. E, na verdade, eu sempre quis ter um vínculo com algo criativo, né? E na época que eu fiz vestibular, naquela época ainda não era uma coisa muito comum, assim, os cursos criativos, os cursos de moda, ainda não eram comuns. Então, já foi um grande rompante, assim, optar por essa área. Meu pai queria que eu fizesse arquitetura, e porque para ele isso era uma área criativa, eu também acho, mas no caso, né, tem uma questão técnica que não tinha nada a ver comigo, e eu fui para a moda. Então, durante a faculdade de moda, eu comecei a me despertar para uma série de outras vertentes da criatividade dentro do curso, que me fez fazer belas artes, né? Eu cheguei a entrar na Guinhar um ano antes de eu me formar na moda. E, e aí eu fui para esse caminho. Assim, eu me formei, fui direto para Belas Artes, fiquei lá por 3 anos. Nesse meio tempo eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios, que foi super importante para mim. Hoje eu tenho essa compreensão muito clara. E eu não Uhum. concluí o curso porque eu fui fazer meu mestrado em São Paulo. Eu não consegui conciliar as duas coisas e eu optei por terminar meu mestrado, que era realmente algo que eu queria muito, né? Mas profissionalmente eu tive meu ateliê, você sabe, meu ateliê de costura. Eu sei que você tem muitas seguidoras maravilhosas aqui que costuram, que praticam, que aprendem, eu acho o máximo. E eu acho que a costura assim, fez grande parte, né, da minha formação. Por muito tempo eu trabalhei com isso, trabalhei com vestido de noiva e tudo mais. Mas o desenho sempre esteve presente na minha vida, o tempo inteiro. Desde criança, passando pela moda, que sempre foi uma linguagem para mim muito forte. E agora é o que eu faço exclusivamente, né? Então, eu sou mãe da Manu, do José e do Antônio, meus 3 filhotes. Sou uma mãe muito apaixonada pelas crias. E hoje eu tenho meu ateliê de ilustração, eu trabalho com aquarela.
Mas eu mantenho o Lucimão Atelier, que é o nome que vem do meu ateliê desde sempre, que é um lugar onde eu divido os meus conhecimentos, onde eu preparo outras pessoas, onde eu ajudo as pessoas a se formarem como artistas também. É isso. Eu já fiz aula com a Lu, gente. Foi muito bom. Desenvolvi muito meu desenho com ela. E eu não sei se você sabe, Lu, eu tava falando nos stories antes. Quando Ah, eu te conheci, foi tipo 2007, não foi mesmo? Eu tinha eu acho que 17 foi. anos. Eu tava me formando. Você estava se formando. E aí eu vi seus desenhos, eu vi, nossa, que mulher linda, toda estilosa, toda assim, diferente do porquê daquela época que você estava acostumado a ser adolescente, né? Falei, nossa, eu Ah, quero ser igual a ela. que ótimo, gente. Ficou muito melhor, que Ah, bom. até parece. Mas você me contou que você fez faculdade de moda, você fez mestrado e você atuou na área de moda, assim. Hoje, o que dessas experiências você traz para o seu trabalho? Eu trabalhava com noivas, né? Então é um segmento muito específico da moda, muito detalhado, é uma coisa, um processo assim muito específico mesmo de apurar muito o seu olhar em relação aos detalhes, aos acabamentos. E isso é uma das coisas que eu acho que eu trouxe assim para minha carreira posterior à moda, porque acho que o meu olhar é muito mais atento hoje, sabe? Uhum. Assim, a minha percepção ficou muito mais aguçada em relação à estética, em relação ao equilíbrio, à harmonia das composições. Então, esse é um dos fatores que eu acho, assim, primordiais. Acho que é uma coisa que veio muito forte comigo nesse processo todo. E acho também que essa lida, né, com o cliente, eu acho que isso também me ajudou. Eu me construí como empresário muito ali na moda, né? No ateliê. E eu trouxe isso junto comigo também para o meu processo posterior, né? De mudar de profissão e tudo mais. Acho que foi isso, basicamente foi isso. Eu acho que a gente vê seu cuidado nas aquarelas que você faz, os detalhes são muito minuciosos. Acho que essa é a relação, né? Com certeza, Isso se reflete de uma forma muito prática, assim, na pintura. Eu acho que, por exemplo, até na escolha das cores, que não, às vezes não é algo que eu racionalizo, que é uma coisa que vem naquele processo ali, mas já existe um molde, assim, já existe um olhar mesmo, né? Mais apuradinho, assim. Então, isso favorece muito o meu trabalho. Acho que se eu não Uhum. tivesse passado por essa experiência, talvez eu não teria esse reflexo, sabe? Tão forte, assim, nas minhas composições. Acho que foi muito legal. Foi uma coisa que me... Você sabe mais que eu, né? Que você costura muito. Você sabe o tanto que você tem que estar atento a isso. A cada pontinho, uma coisa que vai errado, que você tem que voltar. Então é isso. E a aquarela tem uma característica muito curiosa que ela não é corrigível, né? Então você tem meio que ir mesmo, você vai. E se errar, você tem que dar um jeito e resolver ali na hora. Então também você dá conta das adversidades, né, que podem acontecer. Isso também eu aprendi muito, né? Às vezes eu tinha uma noiva para entregar, duas, três no final de semana. Um detalhe do bordado que descosturava, um detalhinho de bainha que eu precisava resolver na hora, e aí eu tinha que, enfim, dar meu jeito, né? Então, são experiências. Acho que a vida é isso, é uma construção de grandes escolas, né? Que a gente vai tendo para chegar onde a gente quer. E hoje, eu não sei, pelo que eu vejo, você teve uma virada muito grande depois da maternidade, né? Essa Como virada assim? de talvez profissão, assim, que você É. passou até a AB, foi depois que você foi mãe, né? Na verdade, a B, ela surgiu. A B é um personagem, é uma charge, né? Aham, Quando eu fiquei grávida, Wagner, meu marido, se mudou para Campinas. Ele é arquiteto, foi trabalhar lá. Então, eu fiquei aham. grávida com a barriga crescendo, sozinha. Fiquei aqui em Belo Horizonte e com muita vontade de compartilhar com ele tudo isso, né? E a gente se via poucas vezes e tudo. Então, eu comecei a me desenhar grávida. A B surgiu disso, né? Então, é um projeto que cresceu a partir da minha primeira gravidez, que nasceu a partir da minha primeira gravidez, nem tinha esse intuito. Uhum. E efetivamente ela existiu no momento em que ele pediu demissão em Campinas. Eu
quis desacelerar com as noivas, mudar um pouco o meu processo. E aí a gente teve foi num Réveillon, eu lembro disso até hoje, no Rio, na casa da minha mãe, a gente sentou para definir o nosso destino. Eu falei, olha, e aí? Tô grávida, 9 meses praticamente, nós vamos ter uma filha, você não quer mais trabalhar com isso, nem eu, e agora? E aí a gente pensou nisso juntos, assim, foi uma construção muito conjunta, muito bacana, eu tenho muito orgulho, assim, dessa história. Isso tem quase 6 anos. E hoje, como que você se inspira na hora de criar? Na hora que você vai fazer suas ilustrações, tanto as ilustrações que você faz ainda de... Eu sigo o Lucimão Atelier, são mais voltadas também para moda, croquis, flores e tudo. E também as ilustrações para a B. Pois é, eu acho que na B eu tenho um universo que em casa, né? Que são os meninos. Assim, meus filhos me trazem essa inspiração muito cotidiana. Eu falo que em todas as pinturas que eu faço tem algum deles, sabe? Assim, tem a representação de uma coisinha que sem querer eu coloco, sabe? Mas que já porque é isso, eu bebo nessa fonte o tempo inteiro. Então, para o universo infantil, eu tenho essa base de inspiração diária, esse olhar, né, para a infância deles, que eu acho que me traz um universo gigantesco assim, de possibilidades. E eu acho que na história, né, da moda, da natureza, que é uma coisa que eu amo pintar, eu acho que vem muito da minha bagagem anterior. Eu nunca abandonei os meus croquis. E apesar de eu não fazer mais roupa, eu acho que é uma forma de se expressar, sabe? Eu gosto muito disso, do movimento. É uma coisa que eu comecei a trabalhar recentemente mais, né? Que é pensar melhor no movimento corporal, de como que você expressa alguma coisa a partir daquele movimento que você está fazendo. Então, eu estudo muito isso. E as minhas inspirações vêm muito dos meus estudos, né? Eu costumo fazer muitas pranchas. Por exemplo, outro dia eu até postei isso, não lembro quando exatamente, mas eu quis pintar uma flor específica que eu não tinha muito conhecimento. E aí eu estudo aquilo minuciosamente. Eu desmembro, eu estudo detalhe, eu pego um caule, eu pego uma pétala. E isso me dá embasamento, me dá conhecimento para que eu desenvolva. Então, os meus estudos são grandes fontes de inspiração para mim. E eles vêm principalmente da minha curiosidade em relação ao mundo. Né? Eu acho que a gente precisa ser inquieto. Eu sou a favor da inquietude da vida. Porque eu acho que é aí que a gente tem o pulo do gato, sempre. Porque eu acho que eu estou fazendo as lives com vários temas diferentes, mas eu acho que sendo criatividade, seja costura, seja desenho, seja criar uma roupa, seja criar uma ilustração, eu acho que os processos são sempre muito similares, né? Assim, tipo, de se inspirar, de criar, de ter a parte técnica também, na hora que você vai chegar e sentar e falar assim, agora eu vou colocar na prática isso que eu criei. Sim. E falando nisso, assim, eu vejo que eu tenho dois momentos, assim, eu vou imaginar uma roupa, que é essa criação, eu preciso do ócio criativo, ou não, eu preciso pesquisar. E o momento de execução, eu vou sentar, eu vou pensar como que essa modelagem funciona, talvez você vai sentar e falar assim, que cor que eu vou usar, quais são os materiais que eu vou usar e tudo, não sei como funciona esse processo, e é sobre isso que eu queria saber, qual que é o seu processo tanto de criação quanto de execução, de colocar em prática? Pois é, normalmente a gente parte de uma história real, que é uma história da pessoa que está me contratando, né? Eu tenho esse apelo muito grande no meu trabalho, que é de criar registros importantes para as pessoas. Então, nunca é só uma ilustração, nunca é só um desenho, nunca é só uma pintura. Tem algo muito maior por detrás. E é isso que me motiva, na verdade, a desenvolver o meu trabalho. Então, a gente parte de uma conversa. Então, nós temos uma conversa e né, as pessoas me contam essas histórias e o porquê que elas me procuraram, porque eu acho que tem também... as pessoas já têm uma percepção do meu trabalho muito específica, né? Então, assim, eu quero que a Lu faça porque eu quero registrar isto.
Então, existe um motivo, uma motivação por detrás. Então, eu preciso entender essa motivação primeiro, né? O porquê disso, o que que a pessoa quer registrar. Às vezes é alguém que ela perdeu, às vezes é alguém que está chegando. Enfim, uma série de possibilidades. E dentro disso, eu ainda puxo todas as questões práticas desse briefing, que são, por exemplo, a decoração do quarto, as cores que a pessoa está usando, porque na maioria das vezes eu trabalho com chegadas, né, de bebês, no Uhum. caso da B. E geralmente tem projetos, tem um planejamento por detrás daquilo. Então, o meu grande desafio na hora dessa estruturação é mesclar a parte emocional, a parte sensível com a parte técnica, né? E isso é muito legal e é desafiador. Cada projeto é um e cada desafio tem um tamanho. Então, eu tento ser muito serena nessa parte, porque eu acho que a pré-pintura é o momento mais importante, que é onde eu preciso captar essa essência e para criar um esboço, né? Então, eu faço um estudo a lápis. É um estudo que eu apresento para o cliente. Às vezes não, dependendo do cliente, às vezes ele me dá total liberdade. E é uma delícia quando isso acontece, porque também eu fico totalmente livre para colocar para fora aquele sentimento todo. Mas o briefing também é legal e o estudo também é legal. Então, às vezes eu faço um esboço rápido, a pessoa vê, aprova. E aí só depois que eu vou para a parte técnica, para pintura especificamente. E acaba que hoje eu já tenho um estilo, né? Assim, eu já passei por algumas áreas da pintura que são muito a minha cara. Então, às vezes eu saio disso um pouco, que é quando eu decido evoluir um pouco mais, quando eu decido me aprimorar mais, né? Assim, naquilo ali. Então, eu ponho um desafio, eu ponho uma coisa, não, hoje eu vou fazer isso, que é uma coisa que eu queria fazer e não tô fazendo, vou fazer. Mas é só isso, eu não consigo racionalizar, por exemplo, as cores que eu vou usar especificamente. Eu sei que eu vou passear por Uhum. uma paleta, sei lá, de cores mais pastéis, ou de tons mais fechados, ou de tons mais abertos, mas eu não consigo definir isso, porque eu acho que a pintura ela vem muito de dentro. É um processo Vai de acordo muito. com o momento que você está desenhando. Exatamente. E tem a ver também com o meu sentimento. Então, assim, um dia que eu não tô legal, às vezes é difícil para mim pintar. É difícil desenvolver o processo e às vezes meus tons ficam mais escuros. É muito interessante assim, fazer essa análise de fora, sabe? Mas basicamente é isso. Aí depois eu faço essa pintura e então envio para o cliente. Às vezes a gente coloca moldura aqui no estúdio, depende, né? Mas o processo basicamente é esse. E você tem algumas, eu já puxando assim uma coisa para o processo, tem alguma semelhança assim com o vestido de noivas que você criava, assim, como que você passava a essência da noiva, do que ela queria para uma peça? Porque quando a gente está fazendo algo para gente, é fácil, né? Assim, mais É. fácil. Quando eu estou fazendo uma roupa para mim, eu já. Mas como que você captava, assim? Porque tem muita gente aqui que costura, que modela. Como que você captava essa? Pois é, você sabe que eu acho muito semelhante, assim, a história das noivas, o que me encantava muito é que a gente trabalhava em cima de um sonho muito grande, né? Então, eu me sentia muito responsável por aquele projeto, porque não é qualquer coisa, né? Você tem que pôr, o vestido. No casamento é a coisa mais importante. A festa que caia para fora, mas o vestido tem que ser maravilhoso. Então, assim, eu me senti muito responsável, eu me tornei uma pessoa muito mais séria nesse sentido, assim, de entender a responsabilidade daquilo, mesmo sendo uma área criativa, porque eu acho que existe uma distorção. Quando a gente fala de criação, as pessoas tendem a achar que é uma coisa muito tudo bem, artista, e não é, né? Não. Existe ali uma responsabilidade, existe uma seriedade que eu sei que você tem com o seu trabalho também. E eu tenho como e eu acho que isso é um fator fundamental para as pessoas que querem crescer em qualquer área criativa. É encarar como um trabalho. Então, assim, voltando ao processo de noivos, lidar com sonhos sempre foi o mote, assim, para mim. Sempre foi o grande desafio e o grande encantamento da costura, né? Então, eu acho muito poético, assim, você vê um tecido plano virar uma coisa maravilhosa.
Eu acho impressionante. Assim. Até hoje eu fico horrorizada. Eu falo, gente, eu vejo meus vestidos, às vezes eu falo, não é possível. Não é possível que eu fiz isso um dia, gente. Porque hoje já tô distanciada disso, né? Eu vejo suas criações, eu acho lindo, assim, porque é realmente um dom, é uma coisa maravilhosa de ver acontecer, uma construção muito especial. Né? Então eu acho muito similar ao processo da pintura, é muito parecido. Né? Também estou lidando com uma expectativa que não chega a Sim. ser, às vezes, tão grande quanto de uma noiva, mas às vezes sim, né? Para o nascimento de um filho, existe uma expectativa muito grande. Então, acho que são essas semelhanças, assim. E você hoje desenhando e como professora de desenho, você acredita que é dom ou que a gente aprende a desenhar? Eu sempre falo que eu não sabia desenhar e eu aprendi a desenhar. Eu fiz vários cursos, fiz curso com você, é, hoje eu tenho uma base boa de desenho, mas assim, qual que é a sua opinião como professora? Assim? O que a pessoa Claro, precisa ter para ela se tornar um desenhista? pois é, aí que tá. Eu acho que tem duas coisas diferentes. Eu falo isso muito para os meus alunos. Eu acho que tem o artista que tecnicamente é perfeito, que é aquele cara que vai estudar, às vezes ele não sabe nada e ele vai estudar, ele vai correr atrás, ele vai aprender, ele vai fazer, ele vai dar conta, ele vai se virar naquilo e vai dar conta, vai dar certo. E tem um artista que emociona. E eu acho que são coisas diferentes. Então, se você for me perguntar tecnicamente, eu acho que qualquer pessoa interessada aprende. Se ela estiver disposta, se ela quiser, né, virar à noite e trabalhar horas a fio e fazer e refazer, ela vai aprender. Costura é a mesma coisa. A gente estudou juntas um período, né? Eu sei como é que é o processo do estudo e eu sei que não é fácil, mas é possível. Então, assim, eu aprendi a modelar, hoje eu já não sei mais. Eu parei de praticar, certo? Então, a Uhum. prática, ela te leva ao conhecimento, né? É óbvio que eu tenho conhecimentos teóricos que me acompanham até hoje. Tem uma pergunta até aqui. Você ainda conseguiria fazer um vestido? Sim. Provavelmente sim, mas eu precisaria de ajuda, eu precisaria de outros conhecimentos que talvez eu procurasse num outro profissional para me ajudar, né? E tem o artista que faz isso tudo que eu tô falando, ou a costureira que faz isso tudo que eu tô falando, porém a motivação que ela tem para fazer é algo muito genuíno. E isso é o que emociona. Então, essa emoção não se aprende. Isso tem que vir de dentro. Então, eu falo que tem uma diferença, sabe? Para mim, o pintor ou a pessoa que trabalha, né, com a costura, ela se destaca não porque ela sabe fazer, mas por causa do como ela faz. Isso é que é Uhum. a diferença. E esse como, ninguém ensina, não. Na verdade, esse como é mais como se fosse o olhar que você está querendo falar. É a O essência. estilo, porque Não, eu é a vejo assim, essência. a essência, É entendi. a essência. É o que te motiva a fazer. Então, por que que você, Lara, hoje faz o que você faz, comunica com quem você comunica, tem o retorno que você tem? Não é porque você sabe só. É porque tem algo muito maior por detrás que te motiva a fazer. Então, isso para mim, ninguém te ensinou. Isso foi uma coisa que é seu, é uma coisa sua, que você veio lapidando com o seu conhecimento. Então, são coisas que se complementam ou não. Uhum. Você tem que ter você já tem que ter isso dentro de você. Eu até vi aqui que a Maria Fernandina falou que aí na escrita também é assim, que também tem o artista intuitivo, que é diferente da técnica. Talvez Exatamente. todas as atividades que tenham que ter essa paixão, né, Lu? É exatamente, é uma paixão mesmo, é uma motivação maior. Maria Fernandina foi minha aluna, esteve aqui comigo há pouco tempo atrás, ó. Amo. Pessoa mais engraçada do planeta. Uma professora maravilhosa também. E ela escreve, e é por isso que ela tá falando isso. Eu acho sensacional, porque é legal porque a gente projeta para outras áreas, né? Não é só a pintura ou a costura. Qualquer área que você precisa criar, sentar, se inspirar, exige da gente isso, né? Essa essência, essa verdade. E a Elisa tá aqui, não sei se ela ainda tá, a Elisa Sayuri, ela fez uma pergunta se
Acho que eu já perdi a pergunta dela, mas se você traz um pouco também da moda, uma carga da moda para o seu desenho de hoje, de talvez da B, por exemplo. Se Ah, eu você acho que talvez sim. construiu uma identidade desde, tá tendo essa Eu acho que sim. construção para chegar hoje. Sim. É, eu acho que sim, porque é essa bagagem, né, que a gente está falando. Essa construção, ela vem. É uma mochila. Eu enxergo assim, figurativamente é assim. É uma mochila que você vai colocando coisas. Então tem hora que você tira uma coisa que já estava ali e você usa. Então, gente, Wagner tá aqui, ele tá espirrando, tá? Não é coronavírus. Não é. Só para não deixar ninguém em pânico. Mas, enfim, eu acho que tem a ver com isso, essa mochila que a gente vai tirando as referências. Então, eu acho que a questão, por exemplo, anatômica, né, do croquis, da moda, vem comigo sempre, né, nos olhinhos dos meus personagens, na composição corporal, isso tudo eu acho que vem, sim, forte. E quando eu já meio que, a gente já meio que falou sobre isso, mas quando você pensa num desenho, ou quando você vai ensinar, eu vejo que seus desenhos, outro dia eu estava vendo um desenho lindo de uma moça que você usou o tom de branco meio que como parte do desenho e só fez as linhas de fora, assim, de Uhum. uma parte mais técnica. Como que você define isso? É na hora ou você já sabe o que vai dar certo, já sabe uma composição? Porque é uma coisa que eu tenho dificuldade, como eu não sou essa desenhista nata, né? Não é o que eu faço todos os dias. Quando eu vou desenhar, eu falo, eu quero fazer isso, às vezes eu não consigo encaixar as duas coisas, às vezes eu quero usar nanquim e aí não funciona, e eu me erra toda. Como que você aplica? Não, é um desastre. Como que você aplica todas essas técnicas e fala, essa composição vai dar certo? Eu acho que essa prática diária me traz um pouco de alguns macetes, assim. Então, são coisas que vão se tornando meio naturais no meu trabalho. Então, por exemplo, quando eu vou representar um branco, eu sei que eu preciso de contraste, né? E aí existem algumas formas de eu gerar contraste. Então, eu vou usar um desses recursos. Então, eu acabo, assim, não chega a ser um planejamento prévio, mas eu uso esses conhecimentos que eu sei que funcionam, que eu já testei, que já deram certo, para conseguir o efeito que eu preciso. Então, essa coisa da gente falar do intuitivo, a aquarela é muito intuitiva, mas é uma técnica extremamente precisa também, ao mesmo tempo. Então, se você tem as ferramentas certas, eu falo isso muito para os meus alunos, eu acho que o que a gente precisa ter são as ferramentas, que são simples, elas são simples, mas são muitas. Então, eu acho que esse estudo, né, essa gama de possibilidades, quando você começa a ter um domínio em cima disso, você se sente mais à vontade para passear, né, nessas possibilidades. Você, por exemplo, você costurando, eu tenho certeza que você tem 1000 artimanhas e possibilidades para uma bainha, para um acabamento, que eu já não tenho mais também. Então, eu acho que é uma questão de prática, né? De você estar ali o tempo todo fazendo. E quando você precisar, você me chama, que eu te conto o que você tem que fazer. Pode me mandar um zap que eu te explico. olha que é perigoso esse convite, mandar. hein? Pode mandar. Lu, eu acabei de pensar numa pergunta aqui. Eu vejo que você estuda muito, né? Além de você fazer o trabalho em si, você estuda muito. Muito. Você tem uma técnica de estudo? Que assim, você passa para os seus alunos, olha, se eu vou estudar assim, para eu treinando dessa forma. Porque eu fui numa palestra uma vez e foi muito interessante. Ele era um guitarrista. E foi um guitarrista famoso de uma banda, ganhou até um Grammy, e ele falou assim, existem muitas diferenças entre treinar, entre fazer, tipo, eu tô tocando guitarra e tô ali curtindo fazer ali, e eu realmente sentar para estudar. Com certeza. Porque ali eu não tô estudando, eu tô curtindo, e sentar para estudar. E eu vejo, às vezes, assim, tem muita diferença de eu ler um livro em inglês e tô ali entendendo tudo, tarará, e eu sentar para estudar. Sim. Você também tem essa diferença, assim, eu tô aquarelando, assim, curtindo, e agora eu vou sentar para estudar.
para treinar Totalmente. aquilo. O estudo, na verdade, ele tem intenção, né? Que é o que a prática solta não tem. Então, Uhum. quando você coloca a intenção, certamente você vai mudar o rumo daquela prática. Então, eu tenho muito essa vontade de estudar, porque eu tenho fome de conhecimento mesmo, assim. Eu sou uma pessoa que tudo que eu faço eu não acho bom. Eu sou assim. Eu sempre tô achando que eu posso melhorar, achando que eu posso aprimorar, que eu posso aprender uma coisa nova. E eu tento fazer essas práticas com esse intuito, sabe? Então, eu tenho alguns processos, assim. Eu faço minhas pranchas criativas, né? Eu pego um papel maior e ali eu vou decidir um elemento para eu estudar, eu escolho. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma pintura que eu sei que eu vou fazer daqui a um tempo. Sei lá, vamos supor que eu vou ter que trabalhar com um pássaro específico, né? Que já é uma ideia que eu quero ter, que eu quero fazer, mas eu não tenho aquele conhecimento. Então eu vou estudar, eu vou pegar referências, eu vou pegar imagem, vou pegar foto, vou pegar outros ilustradores, como que eles fizeram, como que eles desenvolveram. E aí sim eu venho para a prática na prancha. E aí eu faço os meus testes, faço as minhas possibilidades todas ali. E isso fica como se fosse uma fonte de inspiração, né? No meu ateliê, eu não estou no meu ateliê agora, é lá embaixo. Devia estar lá, porque eu mostrava isso. Mas tem as pranchas na parede, assim. Eu gosto de ver, porque às vezes eu tô pintando aqui, eu falo, nossa, eu fiz isso em algum lugar. Aí eu olho ali, tá ali. Então, eu acho que o estudo, ele tem essa... uma ação muito nobre, assim, porque é algo que te tira do lugar comum, né? Você vai sempre melhorando. Eu acho que o estudo, ele tem essa vantagem grande. E você acha que essa coisa de você achar que nunca tá bom o suficiente te leva a ser tão certeira, tão perfeccionista, tão. Ah, te leva a evoluir mesmo, assim. Eu acho que eu não acho bom 100% não, porque eu sou muito crítica, né, com o meu trabalho. Então, às vezes, eu me frustro muito. Já falei muito sobre frustração lá no Instagram, porque eu sei que muitas pessoas passam por isso, independente da sua área, né? Então, você fazer Sim. alguma coisa que você queria muito fazer e quando você vê o resultado, você fala: nossa, podia ter ficado melhor. Eu tenho isso Uhum. todo dia, quase. Então, eu sinto assim que, ao mesmo tempo que não é 100% legal, é algo que me motiva muito a correr atrás. Então, sem dúvida, o artista que acha que já tá bom, ele vai estagnar muito rapidamente, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que ter essa pulguinha da inquietação ali atrás, sempre te chamando, olha, vai, você consegue, você dá conta, faz mais um, muda, faz de novo. Então, acho que isso é bem importante, assim, esse olhar crítico, mas não assassino, né? Um olhar crítico que te faz ir para frente. Eu acho que tem muito a ver isso com a costura também. Muita gente me manda e fala assim: ah, o que eu faço não fica bom. Eu demorei muitas horas, muitos dias nessa roupa e as pessoas não enxergam, mas eu enxergo os defeitos. Uhum. E, e é o que eu sempre falo, que assim, quanto mais você praticar, melhor vai ficando, É. né? Mas quando que você. Mas assim, até hoje, eu que pratico todos os dias da minha vida, dando aula e tal, eu sempre falo, precisa ficar melhor, né? Mas acho que no desenho, quando eu desenho e quando eu faço aquarela, eu tenho muita dificuldade de saber quando que é a hora de parar. Quando que é a Uhum. hora de parar para você? Olha, a hora de parar para mim é quando um filho grita lá de dentro: mãe, vem cá, que agora. Mãe, fiz cocô, me limpa. É assim, entendeu? E aí eu venho correndo. Então, mas mentira, tô brincando. Isso foi uma brincadeira. Mas hoje eu sei a hora de parar. Assim, eu sinto. É um sentimento, não é uma coisa técnica, não. É Uhum. algo que eu vou ali até um certo ponto. Eu falo, bom, agora se eu mexer mais, eu vou perder a linha, né? Então, acho que a prática também leva a isso. A gente ter um conhecimento desse momento de parar. E na costura é curioso também. Quando eu trabalhava com noiva, a gente também tinha isso. Às vezes a gente ia aplicar um bordado, né? E aí a gente... É lindo, né? Bordado é lindo. E a gente ia fazendo, fazendo, fazendo. E às vezes eu achava que passava da conta. Eu falava, não, isso aqui eu não quero. Aí tirava.
E o Uhum. bonito da costura é isso, né? Que você tem essa possibilidade de retornar. Isso é É. maravilhoso. Isso é uma coisa muito poética, assim, muito bonito. Você poder ir e vir. Eu acho sensacional. E você falou em poética, eu acompanho demais seu Instagram, da AB. Eu acompanho que eu vejo que você faz todos os momentos assim, que às vezes a gente passa por eles despercebidos, ou um momento de estresse, um momento de dificuldade, até no momento que a gente está vivendo na quarentena, e você coloca poesia nesse momento para as pessoas. Eu vi sua live semana passada e teve uma coisa que eu até comentei com o Bernardo, que eu achei muito legal que você falou. Você falou assim: eu não quero esperar a felicidade quando o estudo acabar, eu quero ter pílulas de felicidade no meu dia. É, Olha que eu prestei exatamente. atenção, hein, Lu? Prestou mesmo. E eu achei isso muito bonito, que é verdade que às vezes uma coisa pequena, eu falo assim, gente, outro dia eu fiz uma coisa que eu não faço há anos, anos mesmo, que é tomar leite com Toddy, gente, que eu não tomo mais leite há anos e não tomo Toddy há mais anos ainda. Eu falei, gente, essa foi felicidade tão boa no meu dia. E eu falei assim, realmente, a gente não pode, eu vejo que você inverte essas coisas assim e transforma em poesia. Como que você desenvolveu esse olhar para enxergar o lado positivo de tudo, ou então de tirar uma lição de tudo, ou então falar, olha, minha filha se frustrou hoje por causa disso, ela está sentindo saudade da escola. E essa escuta, como que você desenvolveu isso, assim? Está desenvolvendo? É, isso que eu ia falar. Eu acho que é um desenvolvimento eterno, né? Mas eu acho que quando a gente se torna mãe, Lara, é uma abertura muito grande, assim, para um outro plano, sabe? E outra, eu tento poetizar a vida, tanto o lado bom quanto o lado ruim, porque também a intenção não é que as pessoas achem que tudo é mil maravilhas, porque não é, né? Eu tenho três Uhum, filhos, é uma rotina puxada, eu trabalho demais, então tem uma série de fatores que poderiam me deixar para baixo, me desanimar, me destruir e tal. Eu falo muito isso pro Wagner, tem pessoas que discordam e eu respeito muito, mas eu acho que felicidade é uma escolha. Eu acho que felicidade é algo que vem de dentro da gente. Então, por pior que seja a situação, e já vi situações terríveis, em que a pessoa tem um senso de realidade muito bonito, assim, uma coisa que você... E não é tirar lição de tudo, eu não acho que é isso. Mas é você se permitir ser feliz, sabe? É você, mesmo que tudo esteja dando errado, e por questões que às vezes nem tem a ver com você ou com o seu controle, né? Porque quase nada tem, a gente não tem controle sobre nada. Mas essa felicidade interna, esse retorno que você pode dar para o mundo, ele vem de dentro, ele não vem de fora. Entendeu? Então, assim, quando uhum, eu vejo meus filhos, às vezes eu tô exausta, né? Um dia inteiro de trabalho, os meninos, aquela confusão, brigou, não brigou. E aí, quando eu chego à noite, eu agradeço. Eu falo assim, meu Deus, muito obrigada, assim, por ter essa possibilidade de viver isso, de morar na casa que eu moro, de trabalhar com o que eu trabalho. Então, eu acho que a felicidade, primeiro, ela vem muito da gratidão, essa possibilidade de você retornar ao mundo algo positivo, vem de um recebimento, primeiro, né? Então, eu me sinto uma pessoa muito grata, assim, eu tenho muita gratidão por tudo, a Deus, mas assim, por tudo que eu vivo, por tudo que eu tenho, pelas possibilidades de experiências que eu já tive, por cada filho, por cada parto, pelo marido que eu tenho, pelo café da manhã que eu tomo todo dia, uma delícia na minha mesa, pela cama que eu tenho para dormir. Então, essas pequenas coisas que a gente ignora, elas se tornaram coisas muito grandes para mim, principalmente quando eu me tornei uhum, mãe. Eu comecei a ter essa. E quando eu comecei a pintar efetivamente, a pintura me conecta muito com isso, com a simplicidade das coisas, né? Então eu tento trazer esse olhar para as pessoas, porque na loucura que a gente vive, que eu sou totalmente contra, e eu vivo também na loucura, mas essa quarentena ela tá servindo para isso, assim, para mim, que é repensar as dinâmicas, sabe? É repensar
o porquê que eu tenho que correr, o porquê que eu tenho que responder 30 e-mails num dia, o porquê que eu tenho que responder o WhatsApp na hora que eu vou tomar banho, porque eu não tenho que fazer nada disso, sabe? Eu posso Uhum. ter meia hora de um dia sem conversar com ninguém, desconectada, entendeu? E é difícil, porque a gente vive conectado. Então a gente precisa respirar. E é no respiro que vem o olhar sobre as coisas boas e poéticas da vida. É isso. Eu acho que. Não, lindo! Eu acho que você passa isso no seu trabalho. Esse olhar, apesar da gente ver os textos e as fotos, também a gente enxerga isso na sua pintura. É o negócio da emoção que a gente estava falando mais cedo, né? Sim. Essa conexão que você tem, eu acho isso muito legal. E acho que esse momento que a gente está vivendo serve para repensar realmente tudo isso e tirar o melhor de. A gente não tem o que fazer, então vamos tirar o melhor disso, né? Não Exatamente. esperar, tipo, nossa, eu ia viajar, eu ia para não sei o quê, não vou poder, eu ia fazer isso. Vamos ter essas pílulas de felicidade durante o dia, né? Com certeza. O que eu senti, assim, no começo da quarentena, a gente ficou muito. Acho que foi meio em pânico, assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser quando as coisas voltarem? Como é que vai... E a gente entrou nessa paranoia. E isso nos paralisou, assim, em casa. A gente ficou assim, nossa, eu não consigo fazer, eu não dou conta de sentar para trabalhar, não tô dando conta de nada. E aquela sensação de sufocamento, de que horas que isso vai acabar, pelo amor de Deus. E aí um dia eu Uhum. acordei assim e falei, gente, vamos ser racionais aqui, vamos ser racionais. Isso não vai passar. Nós estamos numa pandemia mundial, né? Eu duvido que nós vamos ficar pelo menos, quer dizer, eu acho que nós vamos ficar pelo menos aí, sei lá, um ano usando máscara, saindo de casa de máscara, proteção, lavando a mão. Por quê? Nós vamos ter coragem de voltar a uma vida normal. Eu não vou, pelo menos. Então, diante de uma situação que já está definida, porque já está, e sem saber o que vai acontecer amanhã, eu preciso resolver hoje. E aí eu acordei nesse Uhum. dia, tomei um banho, me arrumei, maquiei, pus uma roupa ótima, e falei, eu vou viver a minha vida, eu vou cuidar dos meus filhos e nós vamos fazer isso aqui girar. Então, quando eu tive esse entendimento, mudou demais a minha percepção em relação a esse momento, sabe? E essa questão da felicidade estar aqui, nesse segundo, agora, nessa live, nós dois conversando, que bom que nós estamos aqui. Eu ouvi outro dia o Karnal, não sei se você conhece, o Karnal é um historiador É. que eu adoro. E ele falou isso, ele falou assim, a gente fica depositando essa felicidade no amanhã, na viagem que eu vou fazer, no dinheiro que eu vou ganhar, no tempo que eu vou ter, no filho que vai nascer. E quando você vê, você tem 80 anos. E você ainda não Total. alcançou, né? É Total, isso. mas o início foi realmente desespero, assim, hoje eu também acho que eu tô bem mais serena, mas assim, eu não conseguia ler, eu falo assim, não é o momento que a gente tem para fazer tudo que a gente não tinha tempo para fazer, porque a gente tá triste, tá chateado, então eu falei assim, gente, tô vendo esse pessoal aprendendo 4 línguas, lendo 50 livros, fazendo exercício em casa, e eu não consigo fazer nada, eu consegui abrir meu livro e tô lendo essa semana. Eu só há 45 dias em casa, mais ou menos. Primeira semana que eu consegui abrir um livro e realmente ler. E falar assim, tô mais serena e mais em paz com a situação É, atual. exatamente. Eu também não fiz nada. Gente, eu tô trabalhando muito mais do que antes, né? No caso, assim, com os meninos em casa, assim, 24 horas. A nossa rotina mudou muito, assim. Porque agora nós cozinhamos todos os dias. Cuidamos da casa todos os dias. Eu tenho uma funcionária, né, maravilhosa, que está comigo há 6 anos. E a Lê tá em casa também, de quarentena. Então, assim, mudou a dinâmica. E é isso. E sem sofrer, sabe? Não vamos sofrer, Uhum. vamos agir. Eu acho que é esse enfim, a decisão. É uma decisão. É ficar sofrendo, ah, meu Deus, é agora. Oh, não tem condição, não tem como fazer, não tem o que fazer, tem que viver. Você vai deixar passar 2, 3, 4, 5 meses da sua vida esperando? Esperando o quê? É. Né? E Lu, para quem hoje está aqui, que quer ter um pequeno ateliê, mesmo que de casa, muita gente me procura falando, eu quero ter um ateliê de casa,
ou eu estou formando em moda, quero fazer uma pequena coleção, quer tirar um negócio do papel. Você é muito empreendedora e você se diversificou muito nesse tempo. Qual que é o conselho que você, os primeiros passos para quem quer empreender hoje? Olha, eu acho que a primeira coisa é entender um pouquinho de negócio. Eu acho que falta muito isso nos pequenos empreendedores. Então, assim, a parte intuitiva, que é essa, né? De você fazer o que você gosta, de você desenvolver um produto bacana, isso é massa, isso é muito legal. Mas se você não tiver um pouco de conhecimento de negócio, isso tende a não ir para frente, né? Então, princípios básicos, né, do marketing atual, que é muito mais interessante do que a gente estudou lá atrás. Hoje você tem tantas fontes, inclusive os Instagrams que eu vou indicar aqui, são todos voltados para isso, que eu acho que é legal. São fontes, né, para as pessoas beberem aí de empreendedorismo. Então, é um livro bom que você lê, é ouvir pessoas que estão trabalhando nessa área do marketing digital e da construção de negócios. Então, por exemplo, a minha pós-graduação, que foi em gestão de negócios, para mim foi muito importante, me deu um embasamento, né? Então, acho que isso é fundamental. Você entender o que é fluxo de caixa, você entender composição de preço, porque, pelo menos a demanda que eu tenho das pessoas que me seguem no Instagram, as dúvidas são muito relacionadas a isso. Lu, como é que eu componho o preço? Como que eu sei lá, quanto custa o meu tempo? Como que eu faço o meu negócio ter um fluxo de caixa? Então, essas coisas são conceitos básicos que eu acho que são importantes. É chato, mas nem tudo são flores, né, gente? A gente precisa pensar no prazer como trabalho. E essa é a diferença de quem quer realmente criar um negócio independente da área. Então, essa compreensão tem que ser muito específica. Eu acho até que muita gente fala assim, escolha uma coisa que você quer trabalhar e nunca mais trabalhe. Eu discordo totalmente dessa frase, assim. Eu acho que trabalho é trabalho. Por mais que você faça uma coisa prazerosa, já é meio caminho andado, né, Lu? Você fala assim, pô, eu vou trabalhar todo dia, levantar, que legal. Mas, assim, trabalho é trabalho. Você tem responsabilidade, você tem que pagar suas contas, você tem que fazer a sua empresa girar e você tem vários problemas também e você tem que resolvê-los. Então, mesmo, acho que trabalhar com o que a gente ama é muito importante, mas é um trabalho. Não fique de férias o resto da vida. Não, e tem também uma sabotagem, uma autossabotagem que as pessoas fazem. Então, assim, eu vejo muitas pessoas falando, eu quero ter meu negócio, eu quero fazer isso, tarará, mas na prática fazem muito pouco para isso acontecer. Né? As pessoas às vezes veem o meu trabalho e falam, Lu, mas como que você consegue? Como que você dá conta? Ô, gente, é só fazer. Como é que você lê um livro? Lendo. Você abre o livro e lê. Então, assim, os princípios são muito básicos. Não existe retorno sem investimento. Né? Não existe um trabalho de qualidade sem prática, independente do que você for fazer. Né? Você vai costurar, hoje você começa a costurar. Daqui a 5 anos, você é outro profissional. Você é uma pessoa muito mais preparada. Você sabe muito bem disso. Olha onde você chegou. Né? E eu te assisti a crescer. E é maravilhoso, porque é isso, é trabalho, é fruto de trabalho. E trabalho é braçal. O trabalho tem o lado prazeroso, que é o vínculo que você tem com o que você faz, o que você adora fazer. Por outro lado, você tem as noites em claro, você tem os trabalhos chatos que tem para fazer durante, você tem a aula que você tem que dar, que às vezes você não está afim de dar. Eu tenho, às vezes, uma pintura que eu tenho que fazer e que eu não estou inspirada para fazer, e aí? Como é que eu vou articular isso? E é isso. A gente precisa aprender a lidar. Eu falo que quanto maior o negócio, maiores os problemas que você tem. Então, você mede o seu negócio pelo tanto de problemas que você tem. Quanto maior for, se você tiver milhares de questões para você resolver, minha filha, ó, cresceu. Tá vários ótimo. Desafios e problemas que tá ótimo, gente. Exatamente. A Vandreane está perguntando, tá pedindo para você indicar um livro para quem está começando. Assim, você acha que tem um livro legal nessa área de gestão para que uma pessoa pode começar? Antes da gestão, tem uma série de livros de propósito, sobre o propósito, que eu acho muito legal, que é, primeiro, para você entender a motivação do seu negócio. Porque não adianta também você ir para a área de
de técnica, né, do negócio, se você não tem isso pulsando no seu coração. Então, a primeira coisa é isso, é o propósito. Tem alguns, né? Tem Uhum. o do Prembaba, que é um livro que eu acho super legal, super inspirador. Depois eu posso te passar os títulos, você posta lá no Sim, Instagram sim. para as meninas. Mas esses Instagrams que eu vou passar para vocês, eu acho que ali tem muita fonte bacana, de textos, de livros, de podcasts, que são super legais nessa questão. E uma coisa que você falou que é interessante é que dessa autossabotagem, eu dou aula e para muitas pessoas e tal, e eu vejo pessoas talentosíssimas que às vezes não conseguem colocar um negócio para frente. Não sei se você vê isso também. Muito. Porque costuram muito bem, modelam muito bem, mas na dificuldade de realmente falar assim, vou agora lidar com isso, porque é difícil, não é fácil você ter seu próprio negócio, né? Você tem que acordar todo mês e falar assim, esse mês eu tenho que fazer o meu mês pagar minhas contas. É, É, e eu vejo que, às vezes, o talento não é tudo. Você precisa de realmente falar assim, eu vou lá e vou fazer um plano e segui-lo, assim, né, Lu? com certeza. E eu acho que essa sabotagem, Lara, tem muito a ver com outras questões. Então, assim, Sim. às vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas a vida inteira falaram para ela que ela não é. Né? Às vezes ela faz aquilo lindamente, mas a vida inteira isso foi colocado para ela como uma coisa ruim, por exemplo. Né? Na minha vida não foi assim, mas eu sei que na vida de muitos artistas é assim. E eu considero a costura uma arte. Então, quando eu falo artistas, eu estou abrangendo todo esse universo. A gente sabe, né? Muitas pessoas tinham esse preconceito em relação à nossa área, a sua área, a minha, né? De que o artista é alguém meio vagabundo, que não tá afim de trabalhar, que não tá afim de pôr pra frente. E a gente acaba internalizando isso também. Então, para essas pessoas, eu sempre falo, olha, é preciso que você tenha uma reflexão sobre a sua vida, sobre os seus conceitos antes. Porque às vezes não é preguiça, não é falta de qualidade, nada disso. Às vezes é uma coisa Não, mesmo que tá te agarrando ali, que te fala, pô, eu não sou bom o suficiente. Para mim é essa compreensão, assim, eu acho que as pessoas têm isso na cabeça. Eu não sou boa o bastante, eu não vou dar conta, e aí ela vai se minando. Então eu não vou fazer. Então isso vira um processo, um vício, uma coisa que não te deixa seguir mesmo. Né? Eu falo que uhum. melhor feito do que perfeito. Um lema que eu levo para minha vida, assim, porque eu acho que tem que começar. Você vai fazer hoje X, amanhã você faz Y, daqui a 5 anos você faz 30Y, entendeu? É realmente uma evolução e a gente precisa se jogar. Senão, não tem para onde ir. E Lu, me fala os 3 Instagrams que você ama e que quem tá aqui não pode deixar de seguir. Então, na verdade, são Instagrams que eu acompanho, mas que não tem a ver com inspiração, não tem a ver com negócios. Especificamente o marketing digital, mas com uma abrangência maior. Porque todo mundo Uhum. hoje está muito conectado, né? Acaba que as redes sociais são a nossa vitrine. Então eu fiquei pensando nisso. Falei, gente, que eu queria levar pessoas que pudessem inspirar, né? As suas alunas, as minhas, as pessoas que estão aqui com a gente. Então são 3. Um é a Camila Viriato, Camila com 2 Sim. L's. A Camila é uma menina super novinha, mas tem uma cabeça gigante, uma menina massa, que tá, tipo, chutando a porta do marketing digital. E acho ela sensacional. Então, assim, uma pessoa legal, é empreendedora, tem o negócio dela, ela tem acho que 25 ou 26 anos. E, né, trabalhou com muita gente já, uma pessoa massa. Então, acho que ela é uma pessoa legal, Camila Viriato. A Anotei. outra é a Isis Moreira. O Instagram dela é moreira.isis. Moreira.isis. A Isis também é uma menina muito legal, que fala, inclusive as lives dela são muito inspiradoras, assim, ela fala muito dessa parte sensitiva do negócio, dessa questão da autoestima né, como lidar com suas frustrações. Eu acho muito legal, ela é uma bacana.
E uma pessoa específica de Instagram, que eu adoro, é a Flávia Carvalho, chama Insta Flávia Carvalho. A Flavinha, ela é especialista em Instagram. Então, ela ensina uma Olha que série de legal. dicas e truques, né, do Instagram, até para você aumentar seu engajamento de forma orgânica, que eu acho que é muito Uhum. mais legal do que de forma paga, apesar de que às vezes a gente recorre ao pago, mas se você puder crescer sua audiência de forma orgânica, isso é muito mais... o retorno é muito maior, né? Porque você cria ali uma rede muito sólida de pessoas Uhum. e de contatos, né? Então, é bem legal. São as três que eu indico para quem está afim de dar uma mergulhada nesse universo aí do empreendedorismo e do marketing. Acho muito legal. E é legal porque, gente, quem não sabe o que é forma orgânica, é porque a gente fala que a gente vai, que os seguidores chegam pra gente de uma forma porque eles ouviram o anúncio, e isso é uma forma paga, ou simplesmente estavam passeando ali e encontraram a gente e se identificaram com o trabalho, né? Então, essa forma é a orgânica, assim, que eles se identificam com o trabalho e vão seguir de forma livre e não porque viu um anúncio seu. E se você tem uma pessoa ali que chegou porque ela quis, realmente a chance, né, de você criar uma interação, e eu falo isso não é para venda especificamente, porque eu Uhum. acho que a venda é uma consequência de uma coisa muito maior. Então, Sim, assim, eu vejo meu Instagram hoje, a gente tem uma rede muito grande de pessoas e a troca é imensa, assim, todos os dias, de experiência de vida, eu falo para elas que elas são todas minhas consultoras maternas, assim, porque qualquer coisa que eu tenho, eu falo, gente, me salva, pelo amor de Deus, já vem aquela enxurrada de soluções maravilhosas. Então, assim, é muito legal criar essa base com solidez, com força sim, e, né, estruturando um negócio mesmo com conhecimento, com a cabeça, e não só com o coração. sim. Eu acho que as duas formas são legais, mas quanto mais no início, eu acho que o Instagram e outras plataformas, né, Lu, eles te dão a possibilidade de ter democracia no marketing. Antes, para a gente fazer marketing, a gente tinha que ter um horário na televisão. Imagina quão Exatamente. caro era isso. Ou então, Exatamente. a gente precisava, igual eu falo de e-commerce, o e-commerce está talvez tirando as lojas de shopping, mas olha quanto que é um aluguel de uma loja de shopping. Então, hoje a gente tem plataformas muito mais democráticas É, de mostrar o nosso trabalho, inclusive no momento que a gente vive hoje, que é de pandemia, que a gente tem que ir para o digital. exatamente. Então, é claro que a gente tem a forma orgânica e tem a forma paga, e as duas funcionam, mas o legal é ter essa verdade, porque o que eu mais vejo é Instagram, que tem 1 milhão de seguidores, e tem 2 comentários no post, né? Exatamente. Isso quer Não, dizer que não tem engajamento com o post. e esse conhecimento, assim, eu acho que quando a gente fala de marketing, parece que é um truque para vender, né? E eu Uhum. acho que esse conceito mudou demais, assim. Hoje em dia, eu, pelo menos, eu penso o marketing muito como você descobrir a maneira de se comunicar com as pessoas. É uma forma de se comunicar, né? Então, meu trabalho é completamente orgânico, raríssimas vezes eu patrocinei algum conteúdo. E eu sei disso, eu acho que na prática é que a gente vê que hoje, por mais que a internet nos distancie em vários aspectos, elas nos unem em outros tantos, né? E isso é muito importante, não só pelo momento e para os negócios, mas são formas de se relacionar com as pessoas hoje, né? E para muito além do trabalho. Lu, eu amei nossa conversa. A gente tá terminando aqui que o Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Também amei, Podia ficar aqui gente. mais 1 hora. Queria te agradecer demais por Eu que te disponibilizar. Sei que você agradeço é muito demais. ocupada, mas e que te admiro muito, você sabe disso. Tenho super prazer de ter aqui comigo, está sempre no meu coração, viu? A recíproca é totalmente verdadeira. Muito obrigada, muito sucesso para você. Fico te assistindo de camarote, que adoro. Viu? Estou muito feliz de estar aqui. Em breve a gente vai se encontrar. Com certeza. Um beijo. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau. Obrigada.
Tchau, gente!